Mais uma vez, damos as boas-vindas a todos aqueles que estão nos assistindo no dia de hoje, para a nossa segunda aula, ou a segunda parte desse estudo que estamos fazendo sobre a ciência da meditação. No vídeo passado, nós estávamos começamos o nosso estudo introdutório falando dessas três formas de meditação: a terapêutica, a devocional e a científica. E para que nós possamos, e explicamos que o nosso objetivo era estudarmos a meditação como uma ciência. Mas para que nós possamos entendê-la como uma ciência, é importante, seria fundamental, ainda dentro desse estudo, sabermos por que nós necessitamos ter a meditação como uma ciência. Porque só quando ela se transforma em ciência é que nós podemos chegar em níveis que, numa prática simplesmente devocional, de oração, nós não chegaríamos. A meditação, por exemplo, tem como uma das finalidades nos levar a um estado chamado vazio iluminador. É um estado que nós alcançamos já dentro de um nível onde não se requer apenas uma mente quieta. É necessário que a pessoa, através de incessantes práticas de meditação bem feitas, meditações profundas, ela vá alcançando níveis de silêncio cada vez mais profundos. Porque quando nós falamos do silêncio da mente, nós não podemos achar que é simplesmente esses pensamentos que estão perambulando nesse momento. Imaginemos que a mente ela tem muitos níveis, e de acordo com algumas escolas, chegam a dizer que a nossa mente possui 49 níveis. E dizem que nós, com a prática da meditação, um dos objetivos é exatamente silenciar todos esses 49 níveis. E isso nós conseguimos por meio da intensa prática de meditação. E como nós estamos falando, como ciência. Então, ao ir silenciando essa mente, ao ir criando esse silêncio dentro de nós, vai se formando um vazio, e esse vazio, em um determinado momento, ele é fecundado pela luz. Então esse vazio passa a ser chamado vazio iluminador. Isso é o que esses grandes mestres da meditação, quando falavam do vazio iluminador, esse era um dos estados que eles alcançavam. É aquele estado de verdadeira iluminação. É aquele estado que, por exemplo, chegou Buda. E por que não dizer que todos aqueles grandes sábios do passado e da época atual lograram, mas isso se logra por meio dessa prática, de uma prática bem feita. Então, um dos objetivos nossos é alcançarmos o vazio iluminador. O segundo é fazer com que essa ciência nos transforme em investigadores da natureza, investigadores dessas verdades cósmicas, dessas verdades do mundo, dessas verdades da vida e dessas verdades da morte. Muito se fala a respeito desses assuntos, e nós que, por exemplo, chegamos aqui, você que está nos assistindo, provavelmente é uma dessas pessoas que busca, seria um buscador, gostaria de saber sobre a realidade de todas essas coisas, gostaria de conhecer melhor sobre as leis que nos regem, gostaria de saber mais sobre a nossa origem, de onde nós viemos, gostaria de alcançar essa verdade. Quem de nós que estamos aqui não gostaríamos de tudo isso? Só que normalmente esses buscadores correm atrás de livros, correm atrás de pessoas e se esquecem que esses princípios que são cósmicos, esses princípios que são universais, se encontram dentro da própria pessoa. Então, como se tornar esse investigador? Nós vemos, por exemplo, sábios escrevendo sobre vários tipos de assunto. Por exemplo, Paracelso, falando a respeito da vida, das plantas, da cura. De onde será que Paracelso tirou tanta informação? Quem será que ensinou Paracelso para dizer que determinadas plantas representam a parte
a parte energética, a parte conscientiva de um determinado planeta ou de uma determinada constelação? Em que livro? Ou será que foi um homem, que por sinal nós o consideramos como sábio, é um daqueles médicos muito respeitados dentro da nossa humanidade? E que bom saber que todas essas verdades, esses ensinamentos que esse ser conseguiu, foi por meio da meditação. Quantos livros sagrados, quantos livros de sabedoria, e todas essas informações que chegam até nós aqui são informações que chegaram por meio de uma luz. E essa luz, para poder chegar nesses homens, exigiu que esses mesmos homens tivessem a capacidade de encarná-las. Ou seja, a sabedoria, a luz, o conhecimento, todas essas coisas se encontram aqui e agora. Então a única coisa que nós necessitamos é criar as condições para acessá-las. Existe uma máxima, né, um provérbio bem interessante que diz que o homem, ele espera demais a vinda de Deus, mas são poucos aqueles homens que se preparam para ir até Ele. Então nós já falamos que a meditação pode nos levar ao vazio iluminador, nós já falamos que a meditação nos transforma em investigadores objetivos para conhecermos sobre tantas informações da natureza, coisas que estão ao nosso redor, coisas de nós mesmos, investigadores da nossa própria vida, pessoas que gostariam de lembrar, por exemplo, das suas vidas passadas, saber quem foram, o que fizeram de errado, o que tem que corrigir, por que estão pagando determinada coisa. Pessoas que talvez gostariam de conhecer, de ter acesso ao seu karma, ao seu livro da vida, ao seu livro do destino. E nós podemos ter acesso a todas essas coisas desde que nós estejamos despertando. E a ciência da meditação tem como fundamento, tem como objetivo principal, melhor dizendo, o despertar da nossa consciência. E nesse caso nós já estamos falando do grande despertar. Nós já estamos falando de níveis bem exaltados mesmo. E ainda como terceiro aspecto, a meditação ela vai nos levar a um conhecimento de si mesmo. Me explico. Dentro da ciência gnóstica, uma das áreas que nós estudamos com bastante intensidade é a psicologia gnóstica, que se fundamenta no estudo do ego. A psicologia gnóstica trabalha toda a sua didática, todo o seu estudo gira ao redor do conhecimento que o homem deve ter sobre ele mesmo, principalmente em relação ao ego. Nós trabalhamos com a finalidade de desintegrar esses agregados psíquicos, esses elementos negativos, subjetivos, que infelizmente carregamos em nosso interior. Mas acontece que quando nós nos sentamos numa cadeira, tentamos silenciar nossa mente, tentamos fazer um estudo, por exemplo, fazer uma retrospecção do dia, para saber como foi o nosso dia, para saber o que fizemos, para saber onde acertamos, onde erramos, onde foram as nossas falhas. Dando um exemplo, de repente a pessoa ela está trabalhando na eliminação de algum elemento do orgulho, e no momento que ele estava fazendo a retrospecção do dia, ele conseguiu detectar ali num evento X a presença desse defeito psicológico. Então ele diz, eu estou conhecendo, eu estou tendo acesso, eu estou começando a ver como é que esse elemento se expressa em mim. Quando é que ele se expressa com mais força, quando é que ele se expressa com mais intensidade, onde ele se repete. Enfim, nós já vamos ter uma visão bastante interessante dele. Só que as raízes do ego, as raízes desses agregados psíquicos se encontram em uma zona que é desconhecida para a mente. Imaginemos que da mente para baixo, ou seja, no terreno dos pensamentos, no terreno das emoções e no terreno das ações, o ego ele é visível e qualquer pessoa pode percebê-lo desde que ela esteja aqui e agora, pendente. Porém, as raízes do ego, a origem, a causa do ego, se encontram em dimensões que estão acima da mente.
E para chegarmos acima da mente, só existe uma ciência que nos coloca acima desse patamar, acima dessa dimensão, que é a meditação. Então, quando nós falamos da meditação para estudo e eliminação do ego, nós não estamos nos referindo simplesmente a um estudo mental, racional, né? Aquela coisa corriqueira, um balanço que a pessoa está fazendo no nível intelectual ali. Senão que nós estamos falando de chegar num patamar mais para cima. Por isso que nós temos que ver a meditação como uma ciência. Porque se nós ficarmos simplesmente nesse patamar da mente, das emoções e das ações, onde a pessoa ali, por exemplo, está orando, está pedindo ao seu ser força, né, para vencer as lutas contra esses elementos, pedindo ali ajuda para poder desintegrá-lo, pedir ajuda para de uma vez por toda aquilo ser dissipado, ser desintegrado da sua vida, ele está simplesmente ainda caminhando no terreno da devoção, no terreno da mística, do recolhimento, e não é a isso que nós estamos nos referindo. Então é importante que fique claro, e nós estamos tentando deixar o mais claro possível aqui, como infelizmente cada pessoa gosta de dar o seu parecer, a meditação também acabou, em alguns casos, em algumas mentes humanas aí, acabou se transformando em uma salada. Então hoje, infelizmente, às vezes uma pessoa se senta numa cadeira, ou se senta no chão, ou deita, seja na forma que ela quiser, ela fecha os olhos e ela faz tudo, absolutamente tudo, menos meditar. E é exatamente essa preocupação que nós temos no estudo que nós estamos fazendo aqui, que é exatamente para poder levar a pessoa a ter uma visão definida do que é a meditação e em que nível dessa prática, dessa ciência ela quer chegar. Então nós, nesse nosso segundo encontro, já estamos tentando esclarecer, né, um pouco a mais sobre esse terceiro aspecto científico, antes de entrarmos propriamente dito na prática, que é o que vai ser explicado no decorrer dos próximos vídeos para todos vocês. Então nós esperamos que, por meio desses estudos que nós estamos fazendo aqui, já na nossa segunda aula, esteja clareando, esteja ficando cada vez mais claros para todos vocês a mensagem que nós estamos dando. Mas, como todas as vezes, nós convidamos os amigos para que nos sigam e sigam também estudando nossos cursos online, né, dentro da nossa página do Instituto Gnosis Brasil, www.gnosisbrasil.com, e ali você, além de ter acesso a todas essas informações, outras, também poderá ver ali na parte dos locais, o lugar onde está tendo um curso de gnose mais perto da sua casa. Então agradecemos mais uma vez a atenção de todos e até o próximo vídeo.